Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula com a professora Márcia Ramos Martins, a nossa aula de gramática. O que a gente vai estudar hoje? Olha só, eu tenho aqui crase. Vamos lá, o comando da aula. Crase parte 1, aula 52.1 casos em que a crase é obrigatória, casos em que a crase é facultativa. Habilidade. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação e outras notações para a produção textual, para o desenvolvimento da linguagem. Aqui eu tenho o texto atual, agravamento da pandemia. O Brasil passa pelo pior momento desde o início da pandemia, em abril de 2020. No dia 25 de fevereiro foram registradas 1.582 mortes pela Covid-19, uma recorde. A pandemia de coronavírus agravou-se nesse início de ano pelo relaxamento da população nas comemorações de Natal e Ano Novo e pela falta de medidas mais rígidas de distanciamento social por parte dos governantes. Houve um colapso no sistema de saúde público e privado em vários estados. Segundo o levantamento da Fiocruz, a ocupação das unidades de terapia intensiva, UTI, dedicadas a infectados pelo novo coronavírus, chegou ao pior nível. A situação é mais grave nos estados do Amazonas, Ceará, Paraná, Rondônia e Santa Catarina. Por causa do agravamento, alguns governadores e prefeitos estão decretando o fechamento do comércio e até o lockdown, que restringe a circulação de pessoas em estados como São Paulo e Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Goiás, além do Distrito Federal. Endurecer as medidas para conter aglomerações. Olha só, aqui dados importantes para você também comentar na sua redação, nota 1000. Onde, professora? No Enem. Ou melhor, para o Enem. Então, aqui, a nossa aulinha, eu tenho crase. Crase. O que é crase, professora? Vamos entender o que é crase. É a fusão de duas vogais idênticas. Qual é essa vogal, professora? A, tá? Vamos conhecer aqui nesse esquema que eu fiz aqui para vocês. Eu tenho crase. Aí tem preposição, claro que é a preposição a, mais o artigo a, Artigo definido feminino, a, vai ter crase. Eu tenho preposição, mais o pronome demonstrativo a, vai também acontecer crase. Tenho preposição, mais o pronome demonstrativo aquele e suas flexões, aquele, aquela, aquilo. Belezinha? Por quê? Porque está repetindo quem? A letra A, tá certo? Por isso que vai dar a fusão. Então, o que é crase? É a fusão de vogais idênticas e aparece marcada pelo acento grave, tá bom? Grave, o nome do acento é grave, não crase. Crase é a fusão de duas vogais idênticas. Beleza? Vamos lá. Em língua portuguesa, fugimos a vogal A, que pode ser preposição, artigo
ou a inicial do pronome demonstrativo, aquele e suas variações. Fique ligado aqui na amadinha. Aqui eu tenho, ó, eu fui à farmácia. Olha aqui, né? Você tem aqui o verbo ir. O verbo ir pede a preposição a, tá? Então aqui, ó, tem primeiro a preposição do verbo ir, mais o artigo feminino, né? Que é determinante do nome farmácia, que é feminino. Então, juntando a preposição mais artigo é igual a com acento indicativo de crase. Belezinha? Por que ocorreu crase aqui, ó, no caso? Porque houve a fusão da preposição. Por que tem a preposição? Porque o verbo ir, que está aqui, né? Pede a preposição a. Tá bom? Esse outro é artigo. Refiro-me a que está de azul. A mesma coisa, né? O verbo referir-se, né? Pede a preposição a, né? E o a lá, o a não, mais o pronome demonstrativo aqui, tá certo? Por isso que acontece crase aqui. Assisti aquele filme. Assistir, né, no sentido de ver, exige a preposição a, mais a inicial do pronome demonstrativo. O que aconteceu? Ó, acento indicativo de crase. Belezinha? Ficou por dentro? Ah, crase maravilhosa. Vamos lá, curiosidade. Não confunda a artigo, a preposição e a pronome demonstrativo. Olha só. Aqui eu tenho, né, que o artigo ele é usado antes de substantivo o quê? Feminino. O artigo, né, é determinante de nome feminino, de vocábulo feminino, tá certo? E diante de alguns pronomes concordando em número. Ó, depois a gente vai ver quais são esses pronomes, né? Ó, em número. Que número? Que pode ser singular ou plural. Vamos começar aqui com a palavra menina. Eu uso aqui o artigo a menina, a rua, a felicidade, a saudade, as casas, as tristezas, as belezas. Então, presta atenção aqui, amadinho, ó. Isso aqui, ó, fazendo a concordância em gênero e número. Belezinha? Artigo, tá bom? Artigo. Vai ser usado antes de substantivo. Beleza? E ele vai flexionar. A preposição a, né, diante de outras palavras que não admitam, ó, o artigo com as quais não concorde, indicando subordinação entre os termos. Aqui eu tenho, aqui você vai, é o a, é artigo. Não, esse azinho aqui é preposição. Por quê? Partir é verbo, tá certo? E não admite artigo antes, tá certo? Aí você me, professora, aqui tem o João. João é um nome masculino. Então, ó, é um substantivo masculino. Então, não tem, né, artigo antes do João. Então, aqui, função de preposição. Aí você vai a pé, a cavalo, a todas, a Pedro, a João, a começar. Então, no caso, quando você perceber que tem um a na frente de um verbo, você já sabe que esse azinho tem função de preposição. Aqui você vê, né? No caso, eu tenho aqui um pronome. Vejam bem, amadinho. Você, professora, está errado porque não tem concordância. Presta atenção, esse azinho aqui não vai concordar com o pronome, porque esse a é preposição. Tá bom? Beleza, vamos continuar.
Pronome demonstrativo A, né? Quando substitui um substantivo feminino, né? Conheço a que está de azul. Olha bem, conheço a garota que está de azul. Então, este pronome aqui é demonstrativo. Está substituindo. Belezinha? Beleza, professora? Ó, amados, peguem o seu caderninho de anotação, tá? Agora, muito importante, fique ligado nessa aula de classe, tá bom? Vi a de cabelos louros na feira ontem. É a mesma coisa que eu falo assim, vi a mulher, vi a moça, entendeu? De cabelos louros na feira ontem, tá bom? Então, aqui este azinho é pronome demonstrativo. Belezinha? Ok? Ok, professoras. Vamos continuar. A case com pronome demonstrativo depende apenas da regência. Que é a regência de quem? Do verbo, né? Vamos ver. Se o verbo pedir a preposição, então fique ligado. Se na próxima palavra que estiver na frente for uma palavra, né, que exige, né, a preposição ou o artigo, já sabe que vai ter frase. Vamos lá. Comia que estava madura. Quem? A fruta. Comia a fruta que estava madura. Então, aqui, ó, sem classe, pôs o verbo. Comer não exige preposição. Como é que eu sei que não vai ter preposição? Eu falo assim, comi o quê? Ó, comi o quê? O verbo transitivo. Então, não tem, né, complemento com preposição. Ok? Assim sendo, o a da primeira frase é apenas pronome demonstrativo. Entendeu? Tá confuso? Vamos lá. Tira essa fumacinha da cabeça. Tá certo? Não esquente a cabeça. Agora, refiro. Ó. Aqui, ó. Refiro-me a de cabelos louros. Refiro-me a garota de cabelos loiros. Olha só, com crase, porque o verbo referir-se, ele exige a preposição a. Refere-se a quem? A garota. Ó, a garota já vem aqui, amadinho, ó. Colocando aqui, com esse daqui, ó. Esse aqui é artigo. Aí, ó. E esse aqui, ó, é a preposição. Preposição de quem? Do verbo que pede aqui, ó. Ele exige, né, a preposição lá. Então, mais o a. Garota, o que acontece? Crase. Beleza? Assim sendo, o a da primeira frase é, ao mesmo tempo, preposição. Artigo nada, aqui, porque eu estou falando assim da questão da garota, que exige a preposição a, que é pronome feminino. Mas neste caso aqui, ele é pronome demonstrativo. Estava tão empolgada que é a questão aqui falando da preposição mais o pronome demonstrativo, tá bom? Continuando. Sua casa é igual a do Pedro. Ai, quase que não sai. Sua casa é igual à casa do Pedro. Olha só, não apareceu, tá certa a palavra casa, mas ó, acontece o quê? Que tá subentendido aqui, tá bom? Com crase, pois o nome igual exige a preposição a. Igual a, lembra lá da questão da regência também nominal. A palavra igual é um substantivo, é um nome, já não é verbo aqui, tá certo? Ó, nome igual, tá bom? Sendo o a da primeira frase, ao mesmo tempo preposição mais pronome demonstrativo. Beleza? Outro exemplo. Refiro-me. É o hífenzinho aqui. Aquele rapaz de cabelos loiros. Ó, olha aqui, ó. Aquele. Meu Deus do céu. É um pronome demonstrativo e é masculino. Calma, amadinho. Lembra lá do início? Começa com a. E o referir perde a preposição a, né? Então, presta atenção aqui.
Com crase, pois o verbo referir-se pede, exige a preposição a. Tá bom? Assim sendo, o a inicial do pronome é, ao mesmo tempo, preposição e o a inicial do pronome demonstrativo. A crase com o pronome demonstrativo, aqueles suas flexões, depende apenas da regência. A regência de quem? Pode ser do nome, tá bom? Ou do verbo. Comi aquela fruta que você trouxe, sem crase, pois o verbo comer não exige preposição. Assim sendo, o a inicial do pronome é apenas o a do pronome demonstrativo, tá bom? Refiro-me àquele rapaz de cabelo louro, com crase, pois o verbo referir-se exige a preposição a. Assim sendo, o a inicial do pronome é, ao mesmo tempo, preposição e pronome demonstrativo. Belezinha? Belezinha! Certo? Aqui eu tenho, seus cães são iguais àqueles que vi ontem no veterinário. Com crase, pois o nome igual exige a preposição a. Tá bom? Sendo assim, o a inicial do pronome é preposição e pronome demonstrativo. Ok? Ok, professora. Vamos lá. Crase com artigo. Preste atenção aqui, fique ligado, ó. Basta observar se há um termo solicitando preposição, ó, um termo solicitando preposição, e outro que admita o artigo ligado entre si. Vamos ver aqui. Eu obedeço a meu pai. Você já sabe, né? Obedecer pede a preposição a. Aí você, meu pai. Então, esse azinho aqui você já sabe que é preposição, exigida pelo verbo obedecer. Tá bem detalhado aqui, amadinho, antes do pronome de nome masculino, tá bom? Eu amo a mamãe. Eu amo quem? A mamãe. Então, o verbo amar, ele não pede preposição, tá certo? Então, esse azinho aqui é artigo, diferente desse daqui, tá bom? Esse aqui, ele é preposição, tá bem aqui, ó, escrito bem aqui, ó, preposição, tá? Diante de palavra feminina, e o verbo amar não pede preposição. Viu só como é fácil? Ó, eu obedeço a mamãe. Aqui já mudou. Já sabe que o verbo obedecer pede a preposição, tá? E o a mamãe é uma palavra feminina, admite o artigo. Então, nesse caso, por isso que ficou com acento indicativo de crase. Beleza? Beleza, professora. Regras que facilitam a observação. Vamos lá, essa daqui é bem fácil, ó. Com nomes próprios de localidades. Vamos lá. Viagem à Lua. Ó, crase. Voltarei a Campinas, né? Agora vamos lá, vamos observar isso daqui, ó. Prestem atenção. Na primeira, eu tenho crase. Já na segunda, não tem. Qual o macete que eu dou para vocês? Vim, né? Ó, da lua. Então, crase. Vim de Campinas, né? Não tem crase. Ó, eu usei o de, não tem crase. Eu usei o da, tem crase. Tem até uma musiquinha. Volta da, tem crase. Volta de, crase pra quê? Tá bom? Para facilitar aqui, eu trouxe uma observação. Se você utilizou vim da, é porque o nome da localidade admite o artigo. Logo, admite crase. Para ficar fácil, volta da, crase a. Volta de, crase para quê? Beleza? Olha o macete lindinho aqui para vocês. Tá bom? Continuando. Haverá crase nas locuções femininas adverbiais, de modo e tempo. Ó. Locuções femininas adverbiais, modo e tempo.
à vontade, à toa, à expressa, às escuras, à disposição, à francesa, à milanesa, de novo à tarde, à noite, às 12 horas, à meia-noite, tá bom? Aqui eu tenho, a aula iniciará às 7 horas. Esteve na escola às 13 horas, viu só? Beleza? Fácil. As locuções prepositivas, né? Também ocorrerá a crase, à espera, à procura de, à margem de, à dispensa de, à cata de. Aquela guerreira não estava à espera de um milagre que salvasse a vida de seu filho. Também ocorrerá a crase nas locuções conjuncionais, né? À medida que, à maneira que, à proporção que. Olha, vejam bem, ó. À medida que o tempo passa, vamos envelhecendo com a graça de Deus. Vamos lá, meus queridos. Caso em que a crase é facultativa. Opa, pode ocorrer ou não, tá bom? Facultativa, amadinhos. Com o pronome possessivo, o uso do artigo é facultativo. Olha só, colocando aqui o ifzinho, né? Refiro-me à sua irmã. Ó, pronome possessivo, ó. Aqui sua, a preposição. Aí nesse A que apareceu aqui, esse Azinho é preposição. Só para marcar aqui para vocês. Refiro-me à sua irmã. Agora presta atenção, aqui esse A, eu tenho esses dois aqui, ó. Tem uma preposição e tem um artigo, tá bom? Bom, então, o que eu quero passar aqui para vocês? Neste caso, é facultativo. Pode aparecer sem crase, né? E aqui, com. Tá bom? Falei a sua secretária. Então, a sua aqui, no caso, né? Esse a é preposição. Falei a sua secretária. O que eu tenho aqui? Preposição mais artigo, tá bom? Vão fazendo as anotações. Aqui, meus queridos, todos aqui ficou sem hífen. Com nomes próprios, femininos, a crase é facultativa. O que eu tenho aqui, ó? Refiro-me a Maria, refiro-me a Maria. Então, ó, pode aparecer com crase ou, no caso, pode ocorrer a crase ou não, tá bom? Na primeira, eu tenho refiro-me a Maria. Esse primeiro é somente a preposição. Na segunda, eu vou ter preposição mais o artigo feminino. Então, acento indicativo de crase, tá bom? Mas, se houver determinante, a crase será obrigatória. Refiro-me, o ifzinho aqui, a Maria da farmácia. Olha, por que determinante? Olha só. Está determinando aqui a da farmácia, não é qualquer Maria. Está determinando que é a Maria da farmácia. Belezinha? Belezinha. Então, neste caso aqui, ó, obrigatório, tá? Ou melhor, obrigatória, tá bom? Crase obrigatória. Após a palavra até, a crase também é facultativa, desde que haja a preposição a na frase, tá bom? Pode aparecer, olha aqui, com acento indicativo de crase ou ficar sem um acento indicativo de crase. Quando ficar sem um acento, é porque esse daqui só é o quê, amadinho? Pois é, sem. Então, por isso que é facultativa. Belezinha? Aí eu tenho aqui, fomos até a farmácia, fomos até a farmácia. Aqui, mas conheço até a mãe do Alberto. Então, neste caso aqui, é sem.
que é só o que, amado, ali, né? O artigo. Eu vos declaro craseados aqui, ó. Preste atenção aqui. Como símbolo dessa união, abençoo esse acento grave. Preposição mais artigo. Olha só, observe bem aí, né? Esse quadrinho, né? Para vocês observarem bem. Presta bem. A primeira, eu tenho o A de preposição. Na segunda, eu tenho o A do artigo feminino. Quem que tá lá atrás chorando? É o artigo masculino, né? O Ozinho, tá bom? Então, quando aparecer, quando que eu vou usar crase? Diante de palavras femininas, né? Diante de palavras femininas, eu vou usar crase. O macete que eu deixo aqui para vocês saber se vai ter ou não crase, tá? Ó, só você trocar. Você vai fazer bem assim, ó. Fui à feira. Ai, meu Deus. Tem crase. Será que vai ter o acento indicativo de crase? Aí você substitui esse nome, feira, pelo nome masculino. Aí você vai dizer bem assim, ó. Fui ao mercado. Usei ao. Por quê? Aí tem o A da preposição e o artigo. Se na hora da troca você ficar ao, então lá na feminina vai ter crase. Outra coisa, aí, li o livro. Ou melhor, já dei a resposta, ó, li a revista. Aí você troca, em vez de revista, você fala livro. Li o livro, ó, o livro. Ó, então, já sabe que li a revista, não tem crase. Belezinha? Belezinha. Mais outro macete lá daquele lado volta a dar e volta a D. Em questão de localidade, tá bom? Indicando assim, ó. Fui a Manaus. Ai, será que tem crase? Vamos lá. Voltei de Manaus. Então, não tem crase lá. Fui a Manaus, tá? Aquele azinho ali é somente a preposição. Beleza? Aí, vou lá. Fui à Bahia. Ó, voltei da Bahia. Então, aí, fui à Bahia, tem crase. Beleza? Gostaram do macete? Bacana, né? Então, meus queridos, agradeço a companhia de vocês. E daqui a pouco retorno. Com o quê, professora? Com a nossa revisão. Vai!